Bom dia a todos, meu nome é Ricardo, sou estudante de biomedicina e nesse vídeo eu queria falar para vocês um pouco sobre os fundamentos da autohemoterapia. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu não encontrei nada que fale sobre fundamentos da autohemoterapia. Para quem não sabe, a autohemoterapia é uma técnica que foi divulgada e reconhecida em 1940, onde se coletava uma quantidade pequena de sangue, tirando da veia e colocando no músculo, né? E em 1940, um médico brasileiro, Dr. Gerson Teixeira, ele estudou a respeito dessa técnica, que tinha outro nome, chamada autohemotransfusão, e concluiu que essa técnica proporcionava o que a gente chama de ativação plena do sistema retículo endotelial, que tinha como consequência uma multiplicação muito grande dos macrófagos. Quem são macrófagos? Macrófagos são células de defesa responsáveis por limpar tudo que está ruim no nosso sangue, no nosso plasma, né? Ele destrói aí as fibrinas, ele é uma célula profissional de apresentação. Isso aí a gente vai falar depois, vamos tentar ser bem objetivo. Então, os macrófagos, eles representam alguma coisa em torno de 4, 5% de todas as nossas células de defesa, né? Está no nosso sistema imunológico. Quando a autohemoterapia ela é feita, segundo o trabalho científico que foi reconhecido na época, né, pelo Dr. Gerson Teixeira, você multiplica essas células em 5 vezes, ou seja, passa a ser praticamente a segunda maior célula em número, né, do nosso sistema imunológico, perdendo somente para os neutrófilos, né, que representam alguma coisa assim de em torno de 22%. Mas vamos ser bem mais objetivos. Qual a importância dessas células, os macrófagos, para a nossa saúde e para o nosso sistema imunológico, né? Bem, para quem já é da área, fica mais fácil entender. Para quem não é da área, eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada para a gente entender o porquê e o quanto é importante essas células multiplicadas no nosso organismo. Para começar, diferente dos neutrófilos que vivem entre 6 e 8 horas no nosso organismo, os macrófagos vivem de 5 a 7 dias, ou seja, eles têm muito tempo no nosso organismo. E eles destroem vários micro-organismos no nosso organismo, né? E várias bactérias, vírus, ele sai destruindo tudo, ele fagocita, ele pega e fagocita. Ele também é uma célula especial, ela é uma célula apresentadora profissional de patógeno, né? Depois eu vou explicar melhor o que significa uma célula profissional de patógeno. Então o que acontece? Quando você faz a autohemoterapia, várias coisas acontecem no nosso organismo. Uma delas é a multiplicação dos macrófagos. Isso não implica em nada além de um aumento da nossa defesa no nosso sistema imune, tá? Vamos lá. Quando um vírus entra dentro do nosso organismo, no caso o coronavírus, né? Muitas células não conseguem identificá-lo com muita facilidade, né? Somente as células chamadas células profissionais de antígeno, né, de apresentação, né, células profissionais de apresentação de antígeno, que são as APCs, que conseguem identificar esses vírus antes de você produzir os anticorpos, né, e conseguir apresentar eles para responsável por produzir os anticorpos, que é uma outra célula chamada plasmócito, né? É o linfócito P maturado. Então esse plasmócito, que é a célula que produz anticorpos, ele só pode produzir anticorpos uma vez ele tendo o próprio vírus destruído, né? Na vesícula lá, no caso do macrófago, ou numa célula dendrítica, que é a principal apresentadora de antígeno, né? E ali ele vai clonar esses anticorpos. Então, o que são anticorpos? Anticorpos nada mais são do que proteínas específicas. São proteínas que se assemelham às proteínas que habitam a superfície do vírus, né? Então, quando o vírus é coletado
e destruído, ele todo destruído, ele é apresentado para o plasmócito, e o plasmócito, como se fizesse uma clonagem, ele copia essas proteínas que estão na superfície do vírus, e aí ele começa a produzir essas proteínas no nosso organismo. O que essas proteínas vão fazer para nos proteger? Elas diretamente vão destruir o vírus? Diretamente não, mas indiretamente sim. Por quê? Sempre que um vírus passar e topar com uma dessas proteínas, essa proteína, no caso o anticorpo, ele vai colar no vírus. Então imagina várias proteínas dessa colando no vírus. O que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de entrar na célula, né? E o vírus, para se multiplicar, ele tem que habitar uma célula nossa, ele tem que entrar dentro da célula, aí ele sequestra um DNA ou um RNA, dependendo do que foi, aí ele se multiplica. Enquanto ele não entrar na célula, ele não tem o que fazer. Bem, a gente está falando da autoimunoterapia, está falando, consequentemente, dos macrófagos. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando dos anticorpos? Porque vocês vão ver o quanto ele é importante. Imagina o seguinte, peraí, se você falou que muitas células de defesa não conseguem identificar facilmente o vírus, só as células profissionais de apresentação, quem são essas células? São, além dos macrófagos, são os linfócitos B, né, que vão se transformar depois em plasmócitos, mas não quero confundir. E as células dendríticas, que são as principais células apresentadoras de antígeno. Pois bem, ficou bem claro que a autoimunoterapia proporciona a multiplicação intensa de macrófagos. Isso já é bem... não tem muito questionamento a respeito, né? É um estudo muito fácil de se fazer. Hoje não se tem interesse em provar que isso acontece, né? A indústria farmacêutica tem suas prioridades, vamos dizer assim. E, enfim, mas isso foi aprovado lá em 1940 pelo Dr. Jesse Teixeira, então a gente parte dessa premissa. Pois bem, imagina o seguinte, se você tem contato com o vírus, e o vírus precisa de uma célula apresentadora para ser identificado e apresentado para o plasmócito, e você multiplicou essa célula apresentadora em 5 vezes, ou seja, ela passou a ter um número muito mais expressivo, então, consequentemente, você vai estar mais preparado para a recepção desse vírus. Entendeu? Então, normalmente, as pessoas que fazem autoimunoterapia, e as pessoas fazem isso a cada 5 dias, porque os macrófagos vivem no nosso organismo ao longo de 5 dias, por isso que o pessoal faz uma vez por semana, a cada uma semana, a cada 7 dias. No 6º dia já está diminuindo, né, a quantidade, e no 7º dia o número de macrófagos se torna igual. Isso daí foi um trabalho feito pelo Dr. Jesse Teixeira, e eu só estou reproduzindo o que ele tinha falado. Então o que acontece? Essas células de defesa, os macrófagos, elas vão imperar. Então, quando o vírus entrar no nosso organismo, a chance dele ser capturado por uma célula profissional e apresentar ela para um plasmócito, consequentemente produzir anticorpos, vai ser muito maior. Por isso a importância da autoimunoterapia no caso de uma prevenção de uma virose, de um vírus, até de uma Covid. Então, a explicação ela é bem simples. Entendeu, gente? Então, esse vídeo eu quero me limitar a isso, né? Quero ilustrar também dizendo que as células, os macrófagos, eles são também devoradores de células neoplásicas, devoradores de células cancerígenas. Então, um câncer, quando ele encontra um câncer, ele vai destruir aquelas células, pequenas células cancerígenas, ele também tem essa propriedade. Quer dizer, uma propriedade bastante importante para a nossa saúde, para o nosso sistema de defesa. Então, eu vou fazer outros vídeos depois explicando melhor a importância aí da autoimunoterapia, que até onde eu sei, o Brasil parece que é o único país onde se regulamenta, né, meio que proíbe aí não há uma proibição assim muito clara, né, mas o Conselho de Medicina, ele não aconselha o uso da autoimunoterapia com o argumento de que não existe comprovação científica, né, só isso. Mas o que eu queria realmente era criar aí
uma explicação a respeito do fundamento, por que a autoimunoterapia funciona, e para outras coisas mais, mas eu não vou falar aqui agora porque vai ficar muito longo o vídeo. Então, esse primeiro assunto sobre a autoimunoterapia, como ela funciona, eu quero que fique claro para vocês. Uma vez que você tirou o sangue venoso, colocou no músculo, o seu organismo interpreta, olha, tem sangue no tecido, alguma coisa muito grave aconteceu. Ou na verdade nem foi nada grave, né? Mas a interpretação dele, então a gente vai ativar o sistema mais poderoso de proteção, que é a ativação plena do SRH, que é o sistema reticuloendotelial, que faz o quê? Transforma os monócitos que estão dentro do sangue em macrófagos que estão fora do sangue. Os macrófagos, eles são células que não ficam livres dentro do sangue. Se você fizer um hemograma, se fizer qualquer exame de sangue, você não vai ver nenhum macrófago. Você vai neutrófilo, eosinófilo e basófilo, várias outras células, mas os macrófagos não. Eles habitam ou a parede do endotélio, onde eles destroem as fibrinas que se depositam na parede do endotélio e, consequentemente, restabelece a propriedade elástica das artérias, e aí você tem uma melhora de pressão arterial, né? Ou ficam livres no plasma, onde eles vão combatendo tudo que está ruim no nosso sangue, né? O pessoal costuma dizer que os macrófagos são a conurbe do sangue. Então, se tem uma fibrina ali, ele vai e destrói. Se tem um coágulo, ele vai e destrói também. Então, eles fazem essa limpeza no sangue, que é uma outra propriedade. E uma outra propriedade também, eles são produtores de colágeno, né? Então produzem muito colágeno, então as unhas crescem muito rápido, o cabelo para as mulheres para de cair, é impressionante os efeitos que tem a autoimunoterapia. Mas não vamos falar sobre esses efeitos agora, é só falar na importância dela para a nossa atividade imunológica, para a nossa proteção, entendeu? Gente, obrigado aí pela atenção, esse é meu primeiro vídeo que eu falo disso, e espero que vocês tenham gostado, e eu aceito críticas, por favor, façam as críticas. Esse vídeo não está sendo editado, estou colocando ele direto, tá? Porque senão eu não vou fazer nunca, estou sempre cheio de coisa para fazer, uma correria danada. E não esqueçam de dar um joinha, por favor, me ajudem aí. Um forte abraço.